quero combinar com vocês. Eu tenho 3 assuntos aqui. 2 deles estão diretamente ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Então eu vou colocar esses 2 assuntos em um só. Aí eu peço que vocês sejam bastante... Eu vou ser, pode rápidos. ter certeza. Ó, vamos lá. Ontem, Sucinta. o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, julgou improcedente 3 ações de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o candidato a vice, Walter Braga Neto. As ações foram analisadas separadamente, buscavam declarar a inegibilidade do ex-presidente. As ações foram apresentadas pela coligação Brasil da Esperança, que era liderada pelo atual presidente Lula. Vamos lá, então, improcedente as 3. Elas falavam ali de lives no Palácio do Planalto que não se configuraram, as denúncias não se configuraram aí para chegar à inegibilidade. Então, todo mundo ali acompanhou o voto do relator e inocentaram o Bolsonaro nesse caso. E aí a outra situação de ontem, e aí essa aqui já um pouco mais complexa, é que a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos lá do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, anunciou ontem os nomes dos primeiros indicados para serem indiciados pelos atos antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília. Entre eles estão o presidente Jair Bolsonaro, os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, também o tenente-coronel Mauro Cid, era ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, vários militares e também a deputada federal Carla Zambelli. A defesa do ex-presidente Bolsonaro divulgou uma nota em que critica o pedido de indiciamento do presidente proposto pela relatora. No relatório, a senadora sugere indiciamento do Bolsonaro por suposta prática de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, emprego de medidas para impedir o livre exercício do direito político. O documento ainda será votado pela CPI dos atos golpistas, o que está previsto para acontecer hoje, inclusive. Se ele for aprovado, o parecer será encaminhado a diversos órgãos que avaliam e decidem pela apresentação de denúncias que são baseadas nesse documento da CPI. CPMI. Entre as instituições que serão encaminhadas estão polícias, Ministério Público e Advocacia Geral da União. Tem um nome aqui das proximidades de Maringá, de Itambé, que também está nesse relatório feito pela CPMI. Vamos lá. Eu já vou começar com você, Kim Rafael. É num pacote só. Absolvição de 3 processos, lives no Palácio do Planalto, e aí a inclusão do nome dele em mais um, para não dizer que o ex-presidente Bolsonaro está metido em confusão. Tem várias aqui envolvendo o nome dele. Não sei se por ele ou porque querem envolvê-lo. Querem envolvê-lo, né? É muito mais isso, até porque essas 3 ações aí que foram julgadas improcedentes é um atestado realmente de perseguição. E claro que isso aqui abriria precedentes malucos, né? Porque imagina só o peão aí dentro de uma live. Olha os passarinhos, que legal, cantando, né? Os passarinhos da live do atual presidente também ser condenado por futura aí, campanha, abuso de poder. Então acho que tudo isso abriria precedentes para o nosso querido, amado atual presidente. Agora com relação à CPMI, engraçado, eu só quero me ater numa frase só da própria relatora. Essa relatora é engraçada, meu Deus do céu. O 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado, foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Mas por que não tinha policiamento ostensivo lá para não permitir que criminosos depredassem patrimônio público? E essas pessoas que poderiam estar lá, ou até mesmo as suas chefias, deveriam estar nesse relatório também, né? Por conta da omissão, não só da ação, mas levando em consideração Bolsonaro, Carla Zambelli, ou quem for que foi indiciado aí, que nem estava presente no momento, isso aí é uma pachorra, é brincar com a nossa cara, achando que o brasileiro hoje não tem consciência ou até mesmo informação devida com relação a tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Então tudo isso aqui tem que ser ponderado. Cara, essa senadora é assim... eu não consigo adjetivar ela de uma forma assim que eu não me leve pro processo. Então eu prefiro me calar e ficar em silêncio. Mas é uma vergonha pro nosso Brasil ter uma senadora com ela. Daniel Matos.
Paulo Caetano, primeiro a absolvição do ex-presidente, né? Acho que não ficou comprovado onde a live foi realizada, o relator ali, todo mundo foi junto com ele. Acho que já era esperado essa absolvição assim nessa denúncia, como quem diz, para não ter outros desdobramentos futuros. Agora o relatório da senadora, o que chama atenção como é da base do governo, mas o Flávio Dino não foi, né? A gente não viu falar nada dele, do presidente Lula. Claro que foi no dia 8 de janeiro e esse pessoal, com certeza, eles já sabiam do movimento e eles fazem parte de todo esse movimento também. Então, assim, só indiciar o povo da oposição, tá na cara, a gente começa mais uma vez a entender que as coisas estão bem divididas e bem explícitas ali no governo. Então, assim, fica muito ruim para a população, que começa cada vez mais a se desgastar com esses assuntos, mas o que nos estranha, né? Claro que a oposição vai preparar o relatório dela, vem dizendo que vai fazer um verdadeiro relatório, aí sim confrontar as informações para realmente a verdade vir à tona. Fernando Tupan, sua vez. Olha, Paulo Caetano, já existe um relatório paralelo da oposição pedindo o indiciamento do Gonçalves Dias, do Flávio Dino por omissão. Aí seria verdadeiro. Por exemplo, é uma piada você colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro como o monstro que essa senadora está colocando. E ele não estava nem no Brasil, então ele não pode ser nem imputado ao crime. Aliás, ninguém pode ser imputado ao crime, nem essas pessoas que estão sendo condenadas pelo STF, pelo 8 de janeiro, porque não tem prova material. Veja só, a prova material, que seriam os vídeos dentro do Palácio Alvorada e de outros lugares, foi simplesmente apagado, Paulo Caetano. Como que você vai condenar? Ontem, o deputado Tito Barrichello, da tribuna da Assembleia Legislativa, falou se ele tivesse na investigação e tivesse permitido que esses vídeos fossem apagados, ele ia passar por um processo disciplinar, ia se incomodar na justiça por muito tempo. E olha, aconteceu isso a nível federal e nada está acontecendo. O Ministério Público não foi para cima do Flávio Dino e deveria ter ido. Porque uma prova de um evento que dizem ter sido um golpe, que não teve nada de golpe, foi inventado para a esquerda eliminar os adversários. Então nós temos que ver o seguinte, o Flávio Dino tem que sim responder um processo grande por ter permitido que esses vídeos que talvez mostrassem a verdade foi apagado. Paulo Caetano. Pamela Bussolini? Olha, Paulo, pelas minhas contas, acho que é o terceiro programa só aqui na Jovem Pan Maringá que a gente está discutindo relatório da Elisiane Gama, né? Bolsonaro. Nem vou entrar no mérito sobre esse relatório, já está pronto, de que a Elisiane Gama combinou ali, né? Perguntas e respostas com alguns ali dos ouvidos ali na CPI, o que é muito estranho, de que teve gente que apagou imagens do Palácio da Justiça. Nem vou entrar nesse mérito. Só vou dizer que enquanto a gente fica discutindo essas coisas, eu fico me perguntando se isso não é uma cortina de fumaça, sabe? Porque, assim, a Amazônia tá pegando fogo, Manaus tá embaixo de fumaça, né? O dia tá virando noite de tanta fumaça e tanta queimada na Amazônia e não se fala nisso. A segurança pública, não precisamos dizer que é um fracasso total, destaque para o Rio de Janeiro, para a Bahia, que, né, parece uma amostra grátis do inferno. Educação, aqui eu estava vendo, né? Governo federal, olha só, Folha de São Paulo, governo Lula bloqueia 116 milhões do orçamento da CAPES. Para quem falou que investir em educação, meio estranho, né? Fica aí uma promessa não cumprida e bem ao contrário do que foi prometido. E para encerrar, municípios do Nordeste aí com problema de abastecimento de água, que também deveria ser, né, uma coisa muito salutar para o governo Lula, já que ele é nordestino, não deixar as pessoas do Nordeste passar sede. Mas, enquanto isso, a gente está falando de Bolsonaro. 10 meses, né, se passaram, estamos indo para o final do ano e só se fala em Bolsonaro. Triste isso. A gente devia estar falando do que está acontecendo no país agora e deixar o Bolsonaro seguir a vida dele, afinal de contas, ele não é mais presidente.
eu fico pensando se tudo isso não é uma grande cortina de fumaça para tudo que está acontecendo no Brasil. Fora do que eu falei aqui, é escândalo em ministério, é Ministério da Cultura com licitações estranhas. Se eu ficar falando aqui, a gente termina o programa e eu não termino de falar. Mas o assunto é o relatório da Elisiane Gama, mais uma vez, né? Ângelo Rigon. Eu também queria falar sobre o foco, sobre a pergunta, são esses dois negócios. O relatório foi do Benedito, tão criticado, para absorver, para não aceitar a denúncia. Em relação aos vídeos, é bom colocar, porque às vezes passa batido no ouvido do ouvinte. Esses vídeos que os bolsonaristas falam que foram apagados, eles são do Ministério da Justiça, um prédio que não foi invadido. O que foi invadido foi o Palácio Planalto, o prédio do STF e o prédio do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. Da Câmara pouco, os caras seguraram. Em relação a denunciar, a CPI da pandemia está aí para provar. Nem os órgãos que vão receber a denúncia é que decidem se vai indiciar ou não. Tanto que o maringaense Ricardo Barros não foi indiciado da CPI. Aliás, ninguém daquela CPI, mais de 80 denunciados, ninguém foi indiciado, porque era na gestão Bolsonaro. Agora, talvez, o pessoal tenha mais liberdade e autonomia para decidir. E para encerrar, o maringaense foi indiciado o Valdir Friis, que é de Itambé. Eu conheço ele, foi colaborador do meu blog, sou agicultor, ele mudou da água para o vinho, até 2010, 2011, ele não era assim, na época ele colaborava. E a informação que eu recebi ontem é que ele está no Pará. E a gente lá de Itambé nem sabia que ele tinha terra no Pará, hein? Então é o seguinte, fez coisa errada? Tem que pagar, não tem meio termo. Ou é justo, ou não é justo. E quem vai decidir isso, eu, nem você, nem Paulo, é a justiça. Só isso. Namã? De fato, esse tema traz um pouco de sono, né? Vamos falar a verdade, porque é muita conversa fiada, sabe? Onde que houve uma CPI ou CPMI que aconteceu alguma coisa? Nenhuma. Então, isso aí não leva a nada, não tem nenhum sentido, né? Para mim, tá bom.